Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai te mostrar uma fórmula nova, uma função nova que saiu no Power BI, que é a fórmula Network Days. Network Days que basicamente serve para você conseguir calcular a quantidade de dias úteis entre duas datas. Então, fórmula nova, muito irada que surgiu para facilitar muito o nosso trabalho, para fazer conta com dia útil. E se você gosta desse tipo de conteúdo, que a gente sempre traga novidades com relação às atualizações do Power BI para vocês, já senta o dedo aqui no like, porque assim você incentiva a gente a sempre trazer novidades quentinhas, sempre que o Power BI for atualizado. Então, deixa o like aqui e lembra de pegar o arquivo da aula para praticar que está aqui na descrição. E sem mais delongas, bora para o conteúdo de hoje. Bom, vamos lá. Eu estou aqui então com uma tabela de transportes dentro do Power BI. Então, uma tabela que representa, cada linha representa um transporte feito para transportar um produto do ponto A ao ponto B. E só para a gente começar, eu gosto sempre de deixar a tabela organizada numa ordem bonitinha, em formato de ordem cronológica, por exemplo. Então aqui na primeira coluna a gente tem o número do serviço, então eu vou clicar aqui na setinha para baixo e vou colocar ele em ordem crescente. Então eu vou clicar aqui na setinha do número do serviço, no filtrozinho, e vai ter essa primeira opçãozinha aqui de classificar em ordem crescente. Show! E aí agora qual que é a grande ideia? A gente tem duas informações sobre datas aqui dentro da tabela base transporte. A gente tem a data em que o pedido foi feito, que o cliente foi lá e fez a compra, e a data em que a entrega foi efetuada. Só que eu quero saber, por exemplo, quantos dias úteis se passaram entre a data do pedido e a data da entrega, para conseguir saber se ela foi dentro do prazo, fora do prazo, e assim por diante. Então aqui, como é que vai funcionar? Aqui no YouTube eu já fiz uma outra aula te mostrando como é que a gente consegue fazer uma conta de dias úteis entre duas datas. O que a gente precisava fazer, só para te dar uma noçãozinha geral assim. Primeiro, a gente tinha que ter a tabela calendário, que é uma tabela que a gente sempre tem no Power BI, que é uma tabela com a lista de todas as datas do período analisado. Então, se a gente teve vendas de 2018 a 2020, a gente vai ter uma tabela calendário contemplando todas as datas nesse período. E aí depois a gente tinha que ter também uma tabela de feriados. Isso a gente vai precisar continuar tendo normal e tal. Porque a tabela de feriados vai dizer pra gente quais dias precisam ser desconsiderados dos dias úteis, porque vão ser os feriados. Então, vamos lá. Aqui na tabela calendário, o que a gente fazia? A gente basicamente olhava a lista de todas as datas e a gente olhava, bom, essa data é um final de semana ou um feriado? Se for um final de semana ou feriado, a gente considerava como não sendo um dia útil. Agora, caso contrário, ou seja, se não fosse feriado e nem fosse final de semana, aí era um dia útil normal. Então, o que a gente tinha que fazer lá da outra vez que dava um pouquinho mais de trabalho, que agora com essa nova fórmula Network Days vai ficar muito mais fácil? Primeiro, a gente tinha que criar essa nova coluna aqui dentro da tabela calendário para trazer para a gente os feriados, ou seja, era basicamente uma fórmula que trazia para a gente da tabela de feriados somente as datas que estavam naquela lista de feriados. Então, se a data era feriado, ela aparecia, senão ela não aparecia e tal. Então, a gente fazia uma formulazinha também para saber se era um dia útil e tal, considerando somente os feriados. Depois a gente fazia uma outra fórmula para saber se era dia útil, considerando tanto se era final de semana como se era feriado, enfim, a volta toda que a gente dava para chegar ainda na tabela de base de transportes e ter que fazer, de acordo com aquela tabela calendário, uma formulazinha relativamente grande, né, entre aspas, que era essa formulazinha aqui, calculate, com dates between, para calcular a quantidade entre duas datas, enfim. Então, era uma confusão danada, digamos assim, né, a gente simplificava, mas era uma volta que a gente dava porque não tinha fórmula de calcular dias úteis e agora tem. Então, nosso grande objetivo é chegar no mesmo resultado dessa fórmula de dias úteis que eu fiz da outra vez, com vocês aqui no canal do YouTube, só que agora de um jeito muito mais fácil. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, você vai precisar de qualquer forma ter a sua tabela de feriados. Então, no caso, o que eu fiz? Coloquei no Excel uma tabela com os feriados bonitinho aqui. E essa tabela de feriados eu trouxe aqui para dentro do Power BI. Show! E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na nossa tabela, em nova coluna. Vou criar uma nova coluna usando a fórmula Network Days para conseguir calcular justamente a quantidade de dias úteis entre a data do pedido e a data da entrega. E só para a gente começar aqui, enquanto ele vai abrindo a coluna, a gente precisa conseguir entender exatamente como é que essa fórmula vai funcionar. Então, tem esse sitezinho aqui, dax.guide, que ele tem basicamente uma documentaçãozinha das fórmulas DAX. Então, a Microsoft também tem essa documentação com tudo sobre as fórmulas DAX, só que como é uma fórmula nova, saiu agora na atualização de julho de 2022, ainda não saiu a documentação dela. Então, aqui nesse site vai ter. Como é que vai funcionar essa fórmula? Ela vai pedir algumas coisas para a gente. Então, a fórmula aqui, Network Days, que é basicamente dia de trabalho líquido, digamos assim, né? O net seria tipo líquido. Beleza. E aí a primeira coisa que ele vai pedir é a data de início, ou seja, qual que é a data inicial que a gente quer analisar para começar a contar os dias úteis. Depois, qual que é a data final
vírgula, ou seja, agora vem o terceiro argumento, o parâmetro de final de semana, para a gente dizer o que a gente vai considerar como sendo final de semana. Se final de semana vai ser sábado ou domingo, se final de semana vai ser só sábado, se vai ser só domingo, se vai ser domingo e segunda, se vai ser segunda e terça, enfim, vai ter várias opções aqui. E depois, por fim, a gente vai passar para ele a lista com os feriados, para ele também desconsiderar dos dias úteis. Então vamos ver como é que vai funcionar aqui na prática. Então vamos lá, criei aqui a nova coluna, e essa nova coluna eu vou chamar aqui de dias úteis. E vamos colocar a formulazinha network days. E aí você clica nela para abrir o parênteses. Ah, Alan, para mim não está aparecendo. Então, atualiza o Power BI, baixa ele de novo, que ele vai conseguir aparecer, porque ele vai estar na versão mais nova. Show? Beleza. Então, a primeira coisa ele pede a data inicial. A data inicial vai ser a nossa data em que o pedido foi feito, que vai ser aqui, ó, data do pedido. Então, só vamos pular uma linha para organizar a nossa fórmula, usando o atalho Shift Enter. E eu vou colocar aqui, ó, data do pedido. Vai aparecer aqui para a gente, data do pedido. Cliquei nessa coluna que já apareceu. Vírgula. Agora, a data final vai ser a data da entrega. Então, ó, data da entrega. Data da entrega. Perfeito. Vírgula. Agora ele vai pedir pra gente o que a gente vai considerar como final de semana. Agora, como que eu falo isso pra ele, o que vai ser considerado como final de semana? Se vai ser sábado e domingo e assim por diante. Bom, se a gente voltar lá no site, ele vai dizer exatamente como é que funciona. Então, a data de início a gente já viu, a data que representa o início que a gente quer contar, a data de fim, e depois tem o parâmetro de final de semana. Como é que vai funcionar esse parâmetro de final de semana? Ele basicamente vai indicar quais dias da semana vão ser considerados como final de semana. Porque, por exemplo, só um exemplo aleatório aqui. Clube, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem alguns clubes. Então, tem clubes onde o pessoal vai, joga futebol e tudo mais, vai na piscina e tal. Esses clubes, geralmente, eles não funcionam às segundas-feiras. Então, se a gente fosse fazer uma análise para um clube desses, o final de semana seria somente às segundas-feiras, por exemplo. Alguns restaurantes também só fecham segundas-feiras e assim por diante. Então, aqui, esse parâmetro de final de semana, ele vai ser um número, e esse número vai indicar para a gente quais dias da semana a gente está considerando como final de semana. Então, ele comenta aqui, ó, o número 1, se eu colocar o número 1 nesse argumento na minha fórmula, quer dizer que eu estou colocando o sábado e o domingo como final de semana. Se eu colocar o número 2, eu estou considerando, ele está aqui em inglês, mas já eu te mostro a listinha em português. Se eu colocar o número 2, ele coloca o domingo e a segunda como final de semana. Se eu colocar o número 3, ele coloca a segunda e a terça e assim por diante. Então, coloquei uma lista aqui só para a gente ter organizadinho. Então, número 1, a gente vai colocar sábado e domingo. A gente coloca aqui a princípio número 1 ou não colocar nada, mas como a gente vai ter um próximo argumento de colocar o feriado, então, lembra, tem 4 argumentos. O primeiro é a data inicial, o segundo é a data final, o terceiro é o parâmetro de final de semana e o quarto é a lista de feriados. Como a gente vai querer colocar a lista de feriados, não adianta a gente deixar esse argumento vazio, que a princípio, se a gente não tivesse lista de feriados, poderia deixar tudo vazio, ou seja, colocar só o primeiro e o segundo argumento, que ele ia considerar sábado e domingo, mesmo não colocando nada no parâmetro de fim de semana. Mas como a gente vai querer preencher todos os argumentos até o fim de semana, então a gente vai ter que colocar o número 1 de qualquer forma. Então, se a gente quiser, né, considerar sábado e domingo. Então, número 1 para sábado e domingo, número 2 para domingo e segunda, e aí ele vai de 1 até 7. Esse 1 até 7 ele meio que vai deslocando o final de semana até chegar no número 7, que é sexta e sábado. Agora, além de 1 até 7, ele vai também de 11 a 17. O que é 11 a 17? O 11 é somente domingo. E aí depois ele vai andando até chegar no último dia. Então, 11 é somente domingo, como final de semana. 12 é somente segunda. 13 é somente terça. Até chegar no 17, que é somente sábado. Então, se você estiver analisando num restaurante, por exemplo, que fecha às segundas-feiras, você vai colocar o número 12, que no caso vai ser somente segunda e assim por diante. Show! Então, no nosso caso, vamos deixar aqui o número 1, que vai ser sábado e domingo, que a gente vai considerar como feriado, beleza? Como final de semana, no caso. Então, vou voltar aqui no Power BI. Aqui dentro do parâmetro de final de semana, eu vou colocar o número 1, vírgula. E agora é o seguinte, ele pergunta quais vão ser os feriados. Na verdade, ele escreve aqui a palavra férias, mas é porque foi uma tradução um pouquinho errada. Na verdade, do inglês, você vai ver que é holiday. Só que holiday em inglês pode ser tanto férias como feriado. Então, ficou meio zoada a tradução. Esse férias nada mais é do que os feriados que vão ser desconsiderados como dias úteis. Beleza, vamos lá. Então, o que você tem que colocar aqui nesse último argumento de feriado? Basicamente, você precisa colocar justamente quais que são. Você precisa colocar, na verdade, uma tabela que só tem uma única coluna. Então tem que ser uma tabela com uma lista de feriados, e essa tabela só pode ter uma coluna e nada mais. Que é justamente o que a gente tem. A gente tem aqui embaixo uma tabela de feriados, e essa tabela de feriados só tem uma coluna com a lista de feriados. Então vou colocar aqui, ó, a tabela feriados, e aí vai aparecer aqui na lista para mim, ó, feriados, perfeito.
Agora é só fechar o parênteses e dar o Enter. E agora, a princípio, ele tem que calcular o valor entre a data do pedido e a data da entrega. Importante só avisar que ele considera também ele inclui também o primeiro dia. Então, se você quiser desconsiderar o primeiro dia, você teria que botar um -1 na frente, tranquilo? Alon, do dia 1 até o dia 2, passou um dia. Às vezes ele coloca 2 dias, porque ele inclui o primeiro dia e assim por diante. Mas tá lá. Então aqui no finalzinho, ó, dias úteis, 3 dias. Então, por exemplo, entre o dia 2 e o dia 4, 3 dias úteis. Tá vendo que ele considera sempre o primeiro dia? Ah, Alon, mas eu não quero que ele considere o primeiro dia. Aí você pode colocar aqui -1 no final, para ele não considerar o primeiro dia. Aí fica a seu critério. Por exemplo, ó, aqui ele está falando que do dia 4 ao dia 14 foram 7 dias úteis. Então, claramente, dias corridos foram 10, mas foram 7 dias úteis, porque ele está descontando final de semana, está descontando feriado e assim por diante, bonitinho para você poder fazer a conta. E agora você pode fazer a análise que você quiser. Comparar os dias úteis com o prazo de entrega para saber se está acima do prazo de entrega, se está abaixo do prazo de entrega. Mas o grande fato é, o Power BI facilitou muito a nossa vida com essa atualização que surgiu. E a única coisa que você vai precisar ter, o único trabalho que você vai ter aqui essencialmente é ter a sua tabela de feriados bonitinha dentro do Power BI. E lembrando, precisa ser uma tabela de uma única coluna para você conseguir utilizar. Se tiver mais de uma coluna, aí ele não vai aceitar, tranquilo? Então, espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo, que vai facilitar demais a sua vida para conseguir trabalhar com dias úteis definitivamente. Então, o Power BI está sempre melhorando, está sempre aprimorando e trazendo novidades para a gente. Então, se você quiser que a gente sempre traga para vocês os conteúdos fresquinhos, atualizados, ó, saiu esse mês essa atualização, saiu agora, semana passada, semana retrasada, por exemplo. Então, se você quiser que a gente sempre te deixe a par das atualizações do Power BI, lembra de sentar o dedo no like, porque assim a gente sabe que você quer que a gente traga mais conteúdos fresquinhos aqui para vocês. Então, deixa o like, comenta aqui embaixo se você chegou até o final da aula com a nossa famosa hashtag até o fim Alon. Se inscreve no canal para receber os conteúdos diários aí de Excel, VBA e Power BI que tem todos os dias aqui no canal, sem exceção. E lembra que aqui na descrição a gente deixa um mini curso gratuito de Power BI para você. Dessa vez eu vou deixar um mini curso gratuito de fórmulas DAX, para você ficar ainda mais fera nas fórmulas do Power BI. Então, espero que tenha gostado. Lembra de baixar o mini curso e eu te vejo na próxima aula.